E o ministro das Finanças do G7 discutirão uma possível liberação conjunta de petróleo das reservas coordenada pela Agência Internacional de Energia por conta desse conflito no Oriente Médio. Agora todo mundo começa a se mexer, Gani. Exatamente. Não é só o preço que se mexe, né? Perfeito. Aliás, uma reunião de emergência, foi capa do Financial Times de hoje. Então, os ministros aí do G7 se reunindo, né? Justamente por conta do fechamento do Estreito de Hormuz e o petróleo chegando a $110 o barril. Veja, a gasolina nos Estados Unidos, ela estava por volta de $3 o galão, né? Lá não é litro, a gente utiliza o galão. Agora está 3,41, 0,43 centavos de alta. Se você, evidentemente, você não bota em uma semana, evidentemente você abastece seu carro com muito mais galões, né? Não é um galão só. Então significa que é um impacto muito alto. Os Estados Unidos é um país muito dependente de automóvel. Então eles se reuniram e o que significa isso? Que no mundo, há reservas estratégicas, ou seja, petróleo estocado. Então, tem nos Estados Unidos, maior reserva, né, de petróleo estocado, no Japão, na Coreia do Sul, em países europeus como Alemanha e França. Então, quando há uma crise, né, está diminuindo o petróleo e o preço foi lá para cima, então eles liberam essas reservas estratégicas justamente para diminuir o preço, diminuir a volatilidade. Nossa, Gani do céu. E nesse caso, há necessidade também de envolvimento, por exemplo, ou de consequências para os países europeus, porque eles também são bastante dependentes das questões de energia e de combustíveis desses países, né? Com certeza, tanto do petróleo quanto também do gás natural. E isso, do ponto de vista geopolítico, olha a ironia, torna os países europeus ainda mais dependentes da Rússia, porque o petróleo da Rússia e o gás natural da Rússia não passa pelo Estreito de Hormuz. Então, a ironia disso tudo é que quem sai beneficiada com tudo isso é justamente a Rússia, né, que vai conseguir vender muito mais petróleo, muito mais gás natural a um preço muito mais alto. Agora, a coincidência também, né, de que esses maiores produtores de petróleo que fornecem justamente essa commodity para esses países, todos ou quase todos estão envolvidos em conflitos, né, Gani? Ou estão em regiões onde há conflitos. Pois é, parece que quando Deus fez o mundo, falou o seguinte, bom, para ficar mais emocionante a coisa aqui, vamos colocar petróleo em países que há tensões geopolíticas. Porque, veja, né, a gente está falando de Iraque, de Irã, de Rússia, mesmo a Arábia Saudita não está em tensão, mas é uma ditadura lá. Então, a gente está falando, não é de países democráticos, com exceção dos Estados Unidos. Aí sim, né, os Estados Unidos têm grandes reservas, grande produtor, mas a maioria é país muito complicado de se lidar. É para ficar mais emocionante esse tabuleiro econômico e geopolítico. Valeu, Gani. Até.